Fala investidores e investidoras, bem-vindos aqui ao canal Investidor Consciente. Se você ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Álvaro e hoje eu trago mais um vídeo aqui da série da minha carteira pública, onde eu faço os meus investimentos todos os meses e mostro cada detalhe aqui para vocês. E nesse mês de setembro eu fiz um aporte até mais generoso do que o que eu tenho feito nos últimos meses e eu acabei comprando uma ação e também aportando num fundo imobiliário. Então eu vou trazer cada detalhe tanto da ação quanto do fundo imobiliário, explicar os motivos, explicar um pouquinho mais sobre esses ativos que inclusive já estão na minha carteira, então só tô reforçando a minha posição neles e eu quero mostrar tudo para vocês. E antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu gostaria de pedir para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque todos os meses eu faço os meus aportes, eu mostro aqui para vocês, fora outros conteúdos que eu trago aqui explicando um pouco sobre ETFs, fundos imobiliários, REITs, entre outros tipos de investimentos aí no mercado de renda variável. Então, pessoal, vamos aqui para quais foram as compras desse mês. Se a gente olhar aqui, eu fiz aportes na ação VULC3, que para quem não sabe, são as ações da empresa Vulcabras, e também investi aí um pouquinho no MOL11, que é um fundo imobiliário. Ambos, tanto o fundo imobiliário quanto essa ação, eu já tinha na minha carteira, então foi aí um reforço, né? Fiz mais aportes, né? Dei uma engordada aí na minha posição dentro da minha carteira e eu vou mostrar um pouquinho o porquê. Então, no total aqui eu acabei investindo aproximadamente aí R$1.000, então foram R$533 em aportes no MOL11 e também R$519,39 na VULC3. Deu para comprar aí 29 cotas da ação e deu para comprar 5 cotas do fundo imobiliário. E eu queria deixar também qual que é a minha opinião sobre a corretora Rico. Para quem me acompanha aqui desde o começo da carteira sabe que eu comecei a fazer os investimentos e mostrar para vocês através da Nuinvest, onde tiveram várias mudanças, onde não me agradaram e eu acabei trocando de corretora e agora eu estou utilizando a corretora Rico. E eu fiquei de falar para vocês aqui a minha opinião, se eu estou gostando ou não, o que eu acho de vantagem. E pessoal, de modo geral, a Rico ela está me atendendo muito bem. É uma corretora bem completa, tem todos os produtos de investimento, o aplicativo funciona super bem, mas eu confesso para vocês que tem uma coisa que está me incomodando bastante. E o que é? A questão do saldo. Digamos que eu tenha R$1.000 para poder fazer os meus investimentos. Então esse valor ele tá lá como saldo para eu poder comprar minhas cotas, seja de ações, fundos imobiliários, seja do que eu quiser investir. Quando eu faço o meu investimento, quando eu compro essas cotas, eu esperava que esse valor ele já fosse abatido no momento para que eu tivesse uma noção ali de quanto eu ainda tenho de saldo para poder, né, ou comprar alguma outra coisa, ou entender quanto realmente ficou ali sobrando. E o que acontece é que leva um certo tempo para que esse saldo seja atualizado. E eu não sei vocês, mas para mim isso acaba me atrapalhando um pouco, porque eu preciso saber quanto eu tenho de saldo, até porque na plataforma da Rico eles disponibilizam como se fosse um cheque especial. Você consegue ter ali um limite para caso você passe ali do saldo que você tem depositado, eles te liberam e isso vai gerar alguns encargos. E eu não quero utilizar esse tipo de limite. Então eu preciso saber exatamente quanto eu tenho do meu dinheiro lá. E eu confesso que esse é um ponto que me incomoda bastante, mas como eu não faço muitos aportes no mês, eu acabo tendo que lidar pouco com isso. Mas de fato é algo que incomoda e eu gostaria de deixar minha opinião aqui para vocês. Então se você também tem algo para compartilhar da corretora Rico aí que vocês não gostam ou que vocês gostam bastante, mandem aqui também, porque como eu tô começando a usar a plataforma agora, pode ser que a opinião de vocês me ajude a entender um pouco mais aqui também e até aproveitar outras ferramentas aí da corretora. Dito isso, vamos entrar aqui então agora a fundo na ação que eu comprei, que foi a VULC3. Essa é uma ação que eu já havia investido há alguns anos, pessoal. Antes mesmo até de abrir a carteira aqui do canal, é uma empresa que eu gosto bastante, que para quem não sabe é a Vulcabras. Aqui eu trouxe uma informação bem básica, que é quanto ela se valorizou aí nos últimos 5 anos. Então, né, caso você tenha aí comprado ações nesses últimos 5 anos, ela teve um crescimento de 137,45%. Então, é uma ação que ela não dá uma pancada muito grande de uma hora para outra, mas a gente vê que ao longo do tempo ela vem se valorizando. Indo mais adiante aqui, quando a gente fala de Vulcabras, nós estamos falando de uma empresa que ela detém 3 grandes marcas esportivas. A primeira é a Olímpicos, a Under Armour e também a Mizuno. Então essas 3 marcas aí é que acabam fazendo o faturamento da Vulcabras. Bom, mas por que eu gosto dessa empresa e por que eu fiz o meu aporte nela? Vamos a algumas informações principais para que vocês entendam o mercado da Vulcabras. A Vulcabras, ela tem como seu principal produto a confecção de tênis esportivos principalmente. Quando a gente pega, o Brasil ele é o 4º maior
mercado do mundo com 775 milhões de pares consumidos por ano. Então isso aqui já mostra um tremendo potencial que o Brasil tem. Por um outro lado, quando a gente pega, apenas 30% da população brasileira pratica atividades físicas hoje. Então isso mostra que a população ela é gigante, poucas pessoas praticam atividade e como a gente vem numa crescente, a tendência é que essas novas pessoas comecem a comprar calçados ali para praticar os seus esportes e uma empresa estando bem posicionada vai ter muito mercado ainda pela frente. E é um dos pontos principais aqui que a Vulcabras faz. O posicionamento deles hoje em dia é muito forte, principalmente quando a gente fala aí de corrida de rua, então eles acabam pegando grande parte do público que está começando no esporte. Então quando a gente olha essa outra informação, o percentual de habitantes que praticam atividades físicas cresceu 33% nos últimos 5 anos. É um crescimento tremendo se a gente pegar esse pequeno período de tempo. E se a gente pega aí as estimativas para o futuro, a tendência é que esse número ainda aumente cada vez mais. Bom, mas quais que são as principais vantagens da Vulcabras, uma vez que quando a gente fala aí desses tênis esportivos desse mercado, nós temos grandes empresas como Nike, Adidas e Puma que dominam o mercado mundial. E aí que entra, muitos desses tênis dessas grandes marcas, eles acabam vindo importados, eles acabam vindo de fora. E isso acaba engessando muito a operação e principalmente a parte logística. Então quando a gente fala de Vulcabras, como eles têm toda uma parte fabril aqui no Brasil, a gente vai encontrar o quê? Algumas vantagens. E eu separei algumas aqui para mostrar para vocês. Ó. O prazo de desenvolvimento até entrega no mercado da Vulcabras é de apenas 4 meses. Se a gente pega as marcas internacionais, é de 12 meses. E o que isso acaba acontecendo? É uma rápida identificação das últimas tendências do mercado, mínimo prazo para lançamento do produto no ponto de venda. Então eles acabam tendo muito mais agilidade quando algo está na moda, quando algo está saindo bastante. Eles conseguem produzir, entregar para os lojistas poderem vender num prazo muito mais curto do que uma Nike, uma Adidas ou uma Puma que muitas vezes traz esse produto de fora. Prazo de atendimento, uma vez que a Vulcabras ela tira o pedido ali das lojas, em 5 semanas ela consegue atender e entregar o calçado na loja. Já as grandes marcas acabam tendo aí um prazo médio de 6 meses. Um outro ponto também é a flexibilidade. A Vulcabras ela tem um ponto aqui que digamos que o lojista é um lojista pequeno e ele queira comprar uma pequena quantidade para apenas repor alguns pares que ele vendeu. Eles conseguem atender com um mínimo aqui de 6 pares ou mais. Já as marcas grandes muitas vezes com 12 pares. Então para aquele pequeno lojista que às vezes não quer fazer uma grande compra, isso acaba sendo aí um ponto muito positivo. Na parte de reposição, muitas vezes as grandes marcas elas não conseguem atender o lojista muito rápido. Então ele precisa de um calçado ali determinado, às vezes demora 6 meses para que a empresa consiga mandar esse calçado para eles. Já no caso da Vulcabras, esse atendimento ele acaba sendo imediato. Então por ter toda a estrutura aqui no Brasil, ele precisou de um modelo, ele já consegue ser atendido. Então essa velocidade também ajuda eles muito a terem um diferencial competitivo bem grande. Bom, aqui eu trouxe uma timeline da empresa para vocês entenderem um pouquinho. Então nas mãos da Vulcabras já passaram grandes empresas, até mesmo como Adidas, Lecoq, Reebok, entre outras marcas. Então aí vocês podem acompanhar isso tudo, tirei do relatório da empresa. Então é uma empresa que ela já está acostumada a trabalhar nesse mercado, principalmente das marcas esportivas, ela tem muito conhecimento e com isso ela consegue fazer um bom trabalho com as marcas que ela tem dentro do seu portfólio. E como eu falei para vocês, a parte fabril da Vulcabras, ela fica aqui no Brasil, então isso é uma vantagem muito grande, uma vez que ela consegue produzir todos os tipos de tecnologia de calçado disponíveis no mundo aqui mesmo. Então isso facilita muito porque você não precisa do processo de importação. No ano passado, ano de 2023, a Vulcabras fabricou mais de 25 milhões de pares. Pegando como está a distribuição geográfica aí do atendimento da Vulcabras, são 52 escritórios de representação no Brasil, são 331 vendedores de todas as marcas, 10 mil clientes ativos. Então é uma marca que ela já está muito bem estabelecida no território nacional e isso aí traz uma força muito grande para ela também. No relatório a gente consegue ver também que ela tem uma presença muito grande no digital, então são mais de 19 mil pontos de venda, então é uma marca que ela não está só no físico, ela está também no online, isso é muito bom. E esses são alguns dos principais modelos aí da marca, provavelmente vocês já devem ter visto aí no pé de algumas pessoas. Então a Vulcabras fabrica grandes marcas como Under Armour, a Mizuno, a própria Olímpicos, então esses são alguns dos principais calçados aí da empresa. E agora falando um pouquinho dos destaques da empresa, a gente consegue ver pontos muito
positivos. Na parte da margem bruta, um aumento aí de 1,1 pontos percentuais. Na parte de receita líquida também um aumento de 5,1%. A gente vê um lucro líquido recorrente, margem líquida recorrente com aumento de 4,4%. O único ponto de atenção aqui é na parte do volume bruto, onde ela teve uma queda de 1,5% em relação ao segundo trimestre de 2023. Mas os demais indicadores apontam aqui que a empresa está super saudável, ela está tendo um crescimento, e isso é um ponto muito positivo. E como eu falei que o volume bruto é um ponto de atenção, quando a gente olha os números de 2024 comparado com 2023, a gente consegue perceber alguns pontos. Então a gente olha aqui na parte dos calçados esportivos, né, 2023 estava um pouco melhor que 2024, na parte de outros calçados também, e quando a gente pega na parte de vestuários e acessórios, o ano de 2024 vem apresentando melhores números do que 2023. Já quando a gente pega o primeiro semestre de 2024 versus o primeiro semestre de 2023, a gente consegue perceber o seguinte: calçados esportivos no primeiro semestre de 2024 com um volume um pouco melhor. Quando a gente pega outros calçados, 2024 já está um pouco abaixo. E quando a gente pega vestuários e acessórios, 2024 já está um pouco acima. Então essa questão dos números, elas acabam mostrando pra gente que a questão do volume está muito parecido com o ano passado. Então vai ser nesse segundo semestre que a gente vai entender se a Vulcabras vai apresentar um desempenho melhor ou não. Trazendo mais alguns indicadores da empresa, a gente consegue ver que ela tem um ROI bem interessante de 23,99%, margem líquida de 17,38%, um CAGR ali dos últimos 5 anos de 16,20%. Então é uma empresa que realmente vem apresentando bons números. E fazendo mais uma comparação aqui para vocês, se a gente pega a Vulcabras e a gente comparar ela com o Ibovespa nos últimos 5 anos, a gente consegue ver um desempenho muito melhor aí das ações da Vulcabras. Então a gente consegue ver aí essa linha vermelha despontando, o que mostra pra gente que quem investiu nos últimos 5 anos nela realmente aí fez um bom investimento. Então vamos falar agora aqui do fundo imobiliário que eu investi, que eu já tinha na minha carteira, que é o MOL11. Ele é um fundo imobiliário que investe em shopping center e ele está diversificado em 5 estados com mais de 1.450 lojas. Se a gente olha no relatório do fundo, a gente vai encontrar aí que hoje ele tem uma ocupação de 96%, ou seja, uma taxa aí de locação bem alta, uma taxa de vacância bem baixinha, e o número de shoppings dentro de portfólio é de 14 shoppings. Quando a gente dá uma olhadinha no ENOI, o que é o ENOI de um fundo imobiliário? É o resultado operacional líquido, é um indicador fundamental onde ele mede a capacidade dos ativos do fundo imobiliário de gerar caixa operacional, ou seja, quanto que esses ativos conseguem aí rentabilizar, trazer de lucro para dentro do fundo imobiliário. A gente pegando todo o portfólio aí do MOL11, a gente consegue perceber que o Madureira Shopping é o que traz o melhor resultado ali operacional líquido, e a gente consegue ver ali numa ordem do maior para o menor todos os shoppings, qual shopping é mais lucrativo e qual é menos lucrativo. Dando uma olhada na liquidez diária do fundo imobiliário, a gente consegue ver uma liquidez bem interessante com presença em 100% dos pregões. Olhando aqui para o retorno acumulado desse fundo imobiliário, a gente consegue ver algo ali muito parecido com o CDI. Então tem em alguns momentos com algumas oscilações, mas no final ali a gente consegue ver que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo ritmo. E olhando o retorno acumulado desse fundo imobiliário, a gente consegue ver algo muito parecido ali com a rentabilidade do CDI. Falando um pouquinho sobre a gestora desse fundo imobiliário, que é a Genial, hoje ela tem aí mais de 15,1 bilhões sob gestão em 22 fundos imobiliários, sendo 4 listados na B3. Então quando a gente olha aí os números da Genial, são 45,7 bilhões sob gestão de uma forma geral, não só nos fundos imobiliários, são mais de 120 cotistas institucionais, mais de 122 fundos, mais de 163 mil investidores em fundos imobiliários listados e 4 FIIs listados. Então a Genial acaba tendo uma gestão aí muito bacana nesse fundo imobiliário. É um fundo num setor que eu gosto bastante, shopping center. Eu acho que no Brasil é algo muito lucrativo, eu acho que é algo que ainda vai pendurar aí por muitos e muitos anos, e é por isso que eu acho bacana ter esse tipo de fundo imobiliário no meu portfólio. Aí, como vocês podem ver na imagem, alguns outros fundos imobiliários também que, né, estão sobre a gestão aí da Genial, o JFL11, SPTW11 e o GLOG11. Bom, pessoal, agora que eu dei um panorama geral para vocês entenderem um pouquinho tanto da Vulcabras quanto do fundo imobiliário MOL11, eu vou fazer os lançamentos aqui no Investidor 10 e mostrar na prática como que eu lanço esses meus ativos na minha carteira pública, para caso você esteja montando uma carteira e queira fazer a gestão dos seus investimentos por lá. É bem fácil e simples, lembrando que esse vídeo ele não é patrocinado, não recebo nada deles, é porque realmente é uma ferramenta gratuita que me ajuda bastante aqui, principalmente a mostrar os meus resultados para vocês. Então, pessoal, como vocês podem ver, essa aqui é a página inicial do Investidor 10, eu vou clicar aqui na minha carteira e agora eu
preciso, né, adicionar esses ativos. Como eu vou fazer isso? Podem olhar aqui que eu já tenho esses ativos na minha carteira, né? Então aqui, se vocês olharem, eu já tenho ações da Vulcabras, e se a gente olhar aqui nos fundos imobiliários, eu também já tenho ações aqui, já tenho cotas do MOL 11. Então a gente vai precisar vir aqui em cima em lançamentos, incluir lançamento, e aqui a gente vai colocar, ó, no caso ações, vou deixar aqui mesmo e vou digitar o código da ação, VUC3. Ele vai encontrar aqui para mim. Eu vou colocar quando eu fiz a compra, então como vocês podem ver, na nota aqui de corretagem, eu fiz essa compra no dia 10/9, então eu vou colocar aqui 10/9, ele já vai puxar o preço ali para mim, mas eu posso fazer algumas alterações. Então no caso, eu comprei 29 ações da Vulcabras, e se a gente colocar aqui o valor médio que eu paguei, então o preço que eu paguei foi R$17,91. Uma vez conferido, Vulcabras, 29 ações, R$17,91, tudo ok, a gente só vai precisar aqui salvar. Feito, eu vou adicionar mais um, então vou clicar aqui em fundos imobiliários, vou digitar aqui MOL 11. Uma vez digitado 11 também vou colocar o dia, foi no mesmo dia que eu comprei esse fundo imobiliário, e vou colocar aqui o preço que eu paguei por cota, que foi R$106,60. E no caso aqui, esqueci de colocar a quantidade, foram 5 cotas. Opa, 5 cotas, R$106,60. Pronto, igual a 533. Estando certinho, é só a gente salvar aqui. Pronto, a gente vai voltar aqui na página inicial, clicar na carteira que já vai ter atualizado. Como vocês podem ver, o saldo bruto aqui já atualizou. E se a gente olhar aqui embaixo, ó, Vulcabras, então agora eu tenho 61 cotas das ações, e se a gente pegar aqui nos fundos imobiliários também, ele já vai ter atualizado, então aqui MOL 11 eu tenho 17 cotas. Então pronto, feita a atualização aqui da carteira do canal. Então saldo bruto, pessoal, que nós estamos aqui é de R$ 14.304,83 e o valor aplicado foi de R$ 13.735. Então estamos com uma variação aqui de 4,15%. Se a gente der uma olhadinha aqui nos dividendos já recebidos até agora na carteira do canal, a gente vai ter aqui os dividendos equivalentes a R$ 542,65. Então a gente consegue ver aqui a escadinha dos dividendos sendo feita. A gente pegar anualmente, como comecei em 2023, a gente tem um histórico bem pequeno. Mas, em tese, esse é o resumo aqui da minha carteira nesse mês. Bom, pessoal, essas foram as movimentações da carteira do canal nesse mês de setembro. Como eu prometi para vocês, todos os meses eu vou trazer uma atualização aqui. E comenta aqui embaixo também, no caso, se vocês têm ações da Vulcabras na carteira de vocês e se vocês têm também esse fundo imobiliário, o MOL 11, que eu quero saber. Se gostou do vídeo e ficou até o final, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Pessoal, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu!